Bem-vindo ao canal Mensagem das Escrituras. O Irã é uma região cheia de mistérios e curiosidades, especialmente devido à sua proximidade geográfica com o que é descrito como o Jardim do Éden nas Escrituras Sagradas, situado perto do Iraque e da Assíria. Muitos se perguntam sobre as diferentes etnias que atualmente habitam o Irã e suas conexões ancestrais com os povos bíblicos. Neste vídeo, não apenas vou falar sobre a língua dos iranianos, mas também sua história, geografia e outros aspectos relevantes. Peço que curtam e compartilhem este vídeo com aqueles interessados em explorar a geografia não apenas do Oriente Médio, mas também da humanidade, à luz das tradições antigas e narrativas bíblicas sobre povos e suas origens. Este é mais um episódio da nossa série, A Origem dos Povos segundo a Bíblia. Nos textos sagrados da Bíblia, nos livros de Daniel, Isaías, Jeremias e também Ezequiel, há menções aos povos que residiam na área correspondente ao atual Irã, não apenas dentro das fronteiras do país, mas também nos territórios vizinhos. Este povo, ou talvez esses dois povos, ou mesmo simplesmente os povos que habitam a região, são os descendentes de Madi, como descrito no capítulo 10 de Gênesis. Mas quem exatamente eram esses povos? Muitos podem questionar a figura ancestral dos persas. Segundo a narrativa bíblica, os antigos judeus estavam bem familiarizados com o ancestral dos medo-persas, de acordo com as genealogias bíblicas. Na verdade, mesmo antes da chegada dos persas na região que hoje compreende o Irã, uma parte significativa do sul do país já era habitada por várias tribos de descendência semita. Originalmente, na antiguidade, os povos iranianos ou arianos, como eram conhecidos, incluindo os medo-persas, eram os verdadeiros habitantes dessa região. No entanto, antes deles, ou pelo menos contemporaneamente a eles, vivia um povo mais antigo, conhecido tanto da Bíblia e por historiadores como os elamitas. Os elamitas são reconhecidos na narrativa bíblica como descendentes de um dos filhos mais notáveis de Sem, um dos pais dos povos semitas, sendo Elão esse filho. Elão migrou para a região que hoje compreende o território do Irã, onde o antigo nome da terra, Elão, persiste. Nesta área, várias tribos elamitas se estabeleceram, consideradas semitas pela tradição bíblica, embora academicamente alguns discordem porque a língua não é estritamente semita, se assemelhando mais ao acadiano ou ao aramaico. No entanto, na tradição bíblica, Elão é mencionado como um dos filhos de Sem, em Gênesis 10, portanto, é considerado um povo semita. Essa presença semita persiste até hoje, refletida na genética dos iranianos contemporâneos, especialmente na região sul do Irã. O mapa da região mostra claramente o sul do Irã identificado como Elão, indicando que esta era a terra dos elamitas, os primeiros habitantes daquela área que eventualmente se tornaria o Irã moderno. Em outras regiões, predominantemente 3 outros povos de origem similar habitavam: os medos, mencionados na Bíblia como arianos, considerados os verdadeiros arianos. Portanto, os iranianos de hoje são uma mistura desses antigos povos semitas e arianos, mas ainda mantêm a herança dos arianos. Mas quem exatamente eram essas tribos que deram origem aos iranianos de hoje? É importante entender que o Império Medo-Persa e os povos arianos não eram simplesmente um único povo, mas sim um grupo de povos com a mesma origem. Esses povos não apenas habitavam o Irã, mas também áreas que agora compreendem o Paquistão, o Afeganistão e outras regiões do Oriente Médio. Eles compartilham uma herança genética e cultural dos antigos povos de origem mediana conhecidos como arianos. Além dos medos, outros povos que habitavam a região do Irã eram descendentes dos arianos ou simplesmente dos medos. Os medos, descendentes dos antigos arianos, são considerados descendentes de Madai, um dos filhos de Jafé, filho de Noé de acordo com relatos bíblicos. Madai é reconhecido como o ancestral dos medos, e a palavra Madai era usada em monumentos assírios para designar os medos, evidenciando sua conexão histórica com essa civilização. Esses povos são caracterizados por pele mais clara e olhos mais claros. A sociedade ariana era fortemente baseada em uma estrutura de castas, com sacerdotes brâmanes ocupando o topo da hierarquia social, seguidos por guerreiros, comerciantes e agricultores, e por último, os trabalhadores manuais Shudras. Essa estrutura de castas desempenhou um papel fundamental na organização social e religiosa dos antigos arianos. Religiosamente, os antigos arianos eram politeístas, adorando uma variedade de deuses e deusas pagãos.
O culto ao fogo desempenhava um papel central em suas práticas religiosas, e os sacrifícios rituais eram uma parte importante de sua adoração aos deuses. A língua falada pelos antigos arianos é conhecida como sânscrito védico, uma forma arcaica de sânscrito. Essa língua é a base dos Vedas e outros textos religiosos e literários da antiga Índia. O sânscrito védico é uma das línguas documentadas mais antigas da humanidade. O segundo povo, talvez o mais reconhecido e notável, são os persas. Esse povo, também conhecido como uma tribo, ou talvez apenas uma designação geográfica no Irã, ganhou grande fama na antiguidade. Os persas são frequentemente chamados pelos iranianos modernos, que preferem essa designação a outros termos como iranianos. Além dos persas, havia também outra tribo de povos iranianos, os medos, conhecidos como partas. Essas tribos compreendem a região tanto na antiguidade quanto nos dias atuais. Os povos arianos ou medos falavam diferentes línguas, todas relacionadas e linguisticamente similares entre si. Essas línguas arianas ou iranianas são classificadas dentro da família linguística indo-europeia ou jafética. Curiosamente, no livro de Daniel, quando uma mão misteriosa aparece no capítulo 5, é interpretada como a mão de Deus, escrevendo uma mensagem que apenas o profeta Daniel poderia ler e interpretar. A língua predominante no Irã é o persa, também conhecido como Pari. Essa língua é essencialmente a mesma usada na escrita encontrada no capítulo 5 do livro de Daniel. Neste capítulo, o profeta Daniel traduziu a inscrição para o povo babilônico, que incluía especialistas em línguas antigas. Embora nenhum dos especialistas pudesse decifrar o texto, Daniel forneceu uma tradução em aramaico que dizia Mene, Mene, Tekel, Uparsin, significando que o reino seria dividido e dado aos medos e aos persas. Os iranianos modernos são uma mistura de vários grupos étnicos, incluindo os descendentes de Madai, filho de Jafé, como descrito em algumas tradições antigas. Segundo essa tradição, Madai, pai dos medos e persas, descendente de Jafé, casou-se com uma mulher da linhagem de Sem. Sem teve muitas filhas e filhos, e uma dessas filhas casou-se com Madai, tornando-se a mãe de todos esses povos. Se verdadeiro ou não, é certo que os elamitas, que são semitas, se misturaram amplamente com os povos de origem medo-persa. Portanto, no Irã, é comum encontrar pessoas com características europeias, como olhos claros e pele clara. Por outro lado, há também pessoas com características semitas semelhantes às de outros povos do Oriente Médio, como iraquianos e sauditas. Os persas, por sua vez, são considerados de origem iraniana, descendentes de Madai e Jafé. Muitos deles têm uma aparência semelhante à dos europeus, e a língua persa compartilha algumas semelhanças linguísticas com línguas germânicas, como o inglês, que é de origem germânica. Existem várias outras conexões semelhantes, embora uma abordagem abrangente exigisse mais tempo e espaço. Linguisticamente, há uma relação clara, embora historicamente os povos elamitas tenham exercido influência, resultando em uma diversidade étnica notável, especialmente no sul do Irã. Essa diversidade é evidente nas tribos iranianas, que representam uma mistura genética predominantemente de descendência gética e medo-persa, mas também com influências semitas dos elamitas. Este vídeo busca explorar as ricas origens étnicas, linguísticas e históricas dos povos que habitam o Irã, bem como do próprio país. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a compartilhar nos comentários sugestões sobre outros povos, cujas origens étnicas, linguísticas e históricas despertam sua curiosidade, para que possamos continuar explorando as raízes, línguas e culturas dessas fascinantes civilizações. Pretendo continuar trazendo mais vídeos para nossa série sobre a origem dos povos segundo a Bíblia. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mais vídeos. Curta e compartilhe nosso conteúdo. Deus te abençoe e até a próxima.